Olá e sejam muito bem-vindos aos vídeos SOS Pais em Confinamento que realizamos em parceria com a Verbos e Números. Eu sou a Liliana, educadora parental de disciplina positiva e autora do projeto Emoções à Flor da Mente. Neste terceiro vídeo, proponho-me responder à questão que tantas vezes ouço. Como comunicar para conseguir que o meu filho coopere? Para falar sobre este tema, começamos desde já com um desafio que vos proponho. Se estiverem com alguém do vosso lado ou por perto, convidem-na a essa pessoa a fazer este exercício convosco. Um de vós, então, fecha com força a mão e a outra pessoa vai tentar abrir, da maneira que conseguir, mas tendo cuidado de não magoar. Façam durante uns 30 segundos, mais ou menos, e depois revezem-se. No final de fazerem este exercício, pensem como é que correu. Será que conseguiram abrir a mão da outra pessoa? A outra pessoa consegue abrir a vossa mão? E que estratégias é que vocês utilizam? E como é que vocês se sentiram quando estavam a tentar abrir a mão da outra pessoa? E a outra pessoa estava a fazer força? Ou quando vocês estavam na posição inversa? Se estiverem sozinhos, façam quando puderem o exercício com alguém mais tarde. Já terão antecipado algumas conclusões, mas é sempre bom sentir estas dinâmicas para melhor compreender. Na verdade, esta é uma das dinâmicas que eu costumo fazer em workshops para pais e educadores. E é engraçado que a maior parte dos participantes tenta, à força, ainda que sem magoar, abrir a mão da outra pessoa. Normalmente examinam a mão, ficam ali um bocado reticentes, alguns fazem cócegas, dizem abre a mão, e quanto mais próximos são da outra pessoa, por norma, até mais intrusivos e mais insistentes são nas suas tentativas. O mais interessante é que apenas uma pequena parte dos participantes começa por utilizar a estratégia de simplesmente pedir à outra pessoa se pode abrir a mão. É engraçado, não é? Quando estamos num jogo de forças é difícil prescindirmos do poder e do controlo que pretendemos ter naquele momento e passar esse poder para a mão do outro. Se queremos a cooperação, precisamos de sair daquilo que são as nossas trincheiras e partir ao encontro do outro, pedindo-lhe com assertividade, mas também com gentileza, aquilo que nós precisamos. Então, como pais, este também é o convite que vos faço. Quando se virem num jogo de forças com os vossos filhos, numa luta de poder, abdiquem da necessidade de obrigar, de forçar, de ameaçar ou de manipular para ganharem às vossas crianças e jovens. Em vez disso, conquistem-nas. Quando usamos métodos assim mais autoritários ou a dependência a vários níveis que os nossos filhos têm de nós e mesmo a força para conseguirmos aquilo que nós queremos, nós ganhamos-lhes, mas é pelo medo ou pela necessidade que eles têm de nos agradarem e se manterem nas nossas boas graças. Mas se usamos uma comunicação assertiva, aliada a uma atitude gentil e ao modelo de valores que procuramos ser e inspirar neles, então, com certeza, iremos conquistá-los pelo respeito. Lembrem-se que há sempre algo ou algum momento em que nós não teremos como obrigar os nossos filhos a fazerem aquilo que achamos que eles devem fazer. É engraçado que dormir e comer são desde logo dois momentos em que desde muito cedo os nossos filhos nos mostram, aliás, que nós não controlamos tudo e que há algo que eles podem sempre controlar. Não é de estranhar que seja exatamente nesses momentos, dormir ou comer, que eles tendem tantas vezes a esforçar-se mais por nos contrariar. E porquê que será? Bom, quanto mais crescem e a sua dependência perante nós diminui, bem como o poder que nós exercemos sobre eles, mais tendência haverá a acentuarem-se estas lutas de poder, sempre que a relação entre pai e filho assenta sobre quem é o mais forte. Então, como fazer para evitar estas lutas de poder e conseguirmos maior cooperação com os nossos filhos? Comecemos pela questão da utilização da palavra não. Quantas vezes ao longo do dia nós dizemos não aos nossos filhos? Não toques nisso, não subas para aí, não digas asneiras, não comas isso, não fales nesse tom comigo, não há mais televisão, não batas no teu irmão, não atires isso para o chão, não grites. Bom, para além do que dizemos para impor aquilo que nós queremos, também expressamos o não corporalmente. Ou seja, assim o dedo em riste, né? Apontado, o corpo tenso, o rosto franzido, o tom de voz alterado.
É certo que as crianças precisam de limites, mas nós não precisamos de usar tantas vezes o não, a palavra não, para as orientar para os comportamentos que nós queremos. Até porque o não, especialmente em crianças mais pequenas, até pode ser, na verdade, contraproducente. Então, para perceberem melhor, vamos fazer uma pequena dinâmica com 2 rondas. Uma coisa muito simples. E a única coisa que eu vos peço é que ouçam e façam aquilo que eu digo. Vamos lá então à primeira ronda. Não se sentem. Não baixem os braços. Não olhem para o ecrã. Não bocejem. Não pensem. Não se riam. Agora, a segunda ronda. Sentem-se. Cruzem as pernas. Apoiem os vossos braços. Olhem para mim. Fechem a boca. Sorriam. O que é que sentiram com as orientações da primeira ronda? E com as orientações da segunda ronda? Qual delas vos pareceu mais clara nas indicações? Primeira ou segunda? E qual delas vos inspirou a fazerem aquilo que eu pedia? Desde logo é importante percebermos que quando usamos o não, este não é, na verdade, um conceito abstrato. Se vos disser para não pensarem em praia, o vosso cérebro automaticamente desliga-se da palavra não e associa a palavra a uma imagem, no caso, praia. Então não há como não pensar. Com as crianças até aos 6, 7 anos de idade, dá-se a agravante que o pensamento delas é sobretudo simbólico e não abstrato. Logo, o não, tal como o conhecemos, para as crianças é difícil de processar. Estão a ver quando dizemos a uma criança não corras e parece que ela corre ainda mais. É isto mesmo que acontece. É por este motivo que é mais eficaz dizermos às crianças o que queremos que elas façam, em vez do que não queremos que façam. E como acho que todos perceberam com o exercício que fizemos, até para nós é mais fácil, não é verdade? Na relação com as nossas crianças, em que a norma é uma educação impositiva, mais autoritária, tendemos também a dar demasiadas ordens. Então, perguntar em vez de mandar é outra das formas de melhor comunicarmos para conquistar a cooperação das crianças e dos jovens. Vimos isso no exercício do início e veremos agora nos exemplos que eu vos vou dar. Fiquem atentos às 2 formas, entre perguntar e mandar. Quero-te já na cama. Agora precisamos de ir dormir. Queres ser tu a escolher a história hoje ou escolho eu? Vai lavar os dentes. O que precisas de fazer para manter os teus dentinhos saudáveis? Veste o casaco. Hoje vai estar muito frio. Achas que podes vestir alguma coisa para antes de sairmos para ficares mais quente? Come a sopa toda. Todos vamos comer sopa. Queres ser tu a servir-te? Mete o cinto. O que é que achas que precisas de fazer para podermos seguir esta viagem em segurança? Vai meter a roupa no cesto. Será que podes ir meter essa roupa no cesto para eu depois poder pôr a lavar? Desliga a televisão. Preferes colocar na pausa agora os desenhos animados enquanto tu terminas o trabalho e depois terminas de ver o episódio depois? Ou dou-te mais uns minutinhos para acabares de ver o episódio e depois vais fazer o teu trabalho? Estou com pressa! Já estás pronto ou há alguma coisa que precises de fazer antes de sairmos? Pede já desculpa. Acho que magoaste o teu irmão. O que é que achas que podes fazer para o fazer sentir-se melhor? A verdade é que ao mandarmos, ao ordenarmos, cortamos a conexão e os nossos filhos desligam-se do que estamos a dizer. E é também o que acontece noutras situações em que damos sermões e falamos demasiado. Por outro lado, quando fazemos perguntas, acabamos por orientar os nossos filhos para as aprendizagens a tirar daquela situação e para o que efetivamente precisa de ser feito. Ensinamos-los a pensar mais do que obedecer, e isso é das melhores competências que podemos ensinar aos nossos filhos. E agora corrijam-me se estiver errada, mas acho que nenhum de nós teve filhos para os criar como carneiros, mas para que eles aprendessem a pensar por si próprios e a tirar as suas próprias ilações das situações. Aprendemos a viver em verdadeira liberdade e responsabilidade, quando a nossa educação troca o mandar e punir pelo perguntar e refletir, e fazer refletir. A palavra educação vem do latim educare, que significa conduzir para fora, o que quer dizer que não precisamos de colocar nada na cabeça das nossas crianças. Na verdade, só precisamos de as ajudar a descobrirem o potencial de pensamento crítico e sabedoria
que já existe nelas próprias. Fazemos isso não dando-lhes as respostas prontas, mas fazendo as perguntas certas. Para compreenderem como as perguntas podem ser realmente valiosas neste processo de educação, partilho um testemunho de uma mãe que podem tomar como referência. Então, conta esta mãe. Quando o meu filho de 16 anos... Quando o meu filho tinha 16 anos, eu envolvia-me muitas vezes em lutas de poder com ele todas as manhãs para que se levantasse da cama e não chegasse atrasado à escola, porque ele odiava a escola. Então, lembrei-me desta estratégia das perguntas curiosas. Porquê é que não queres ir para a escola? Ora, porque é idiota. Ok, eu consigo entender que penses assim. De facto, não quero brigar mais contigo por causa disso. E, na verdade, até já tens idade suficiente para escolheres aquilo que queres para ti. Podes até procurar um emprego e contribuires aqui para casa até teres idade para poderes escolher um lugar onde queiras viver. Mas antes disso, e antes de decidires, tenho umas perguntas para te fazer. Será que estavas disponível a ouvi-las? O filho ficou assim um bocadinho reticente, a olhar para ela, intrigado, à espera que ela lhe fizesse as perguntas, e então ela avançou. O que é que achas que acontecerá se não completares o ensino obrigatório? Ele prontamente respondeu. Ora, muitas pessoas, inclusive milionárias, abandonaram a escola. Ela continuou. Também sei que isso é verdade. Conhece alguma que tenha optado por desistir da escola sem completar o ensino obrigatório? E como é que a vida lhe está a correr? Ele respondeu que não. Claro que ele não me quis falar do amigo que não volta estava preso, ou daquele que trabalhava no restaurante de fast food e que mal conseguia, coitado, pagar as contas. Então perguntei-lhe, que tipo de trabalho achas que terás sem conseguires pelo menos terminar o ensino obrigatório? Muito rapidamente ele disse, bom, acho que podia trabalhar numa fábrica. É sem dúvida uma opção honrosa e tenho a certeza que poderias fazer isso. Mas o que gostarias de fazer e de facto não poderás fazer sem terminares o ensino obrigatório ou pelo menos se calhar teres um diploma? Respondeu relutante. Bom, se calhar não podia ser engenheiro ou piloto. Ficou a pensar um bocadinho e ao fim de algum tempo chegou à conclusão. Ok, já percebi, eu vou para a escola, mas vou continuar a não gostar. Por fim só lhe disse, tudo bem, parece-me extremamente sensato e até compreendo que não gostes. Muitas pessoas que consideramos bem-sucedidas na vida sabem que muitas vezes têm de fazer coisas que não gostam agora, para que depois possam mais tarde desfrutar daquilo que gostam logo que tenham a oportunidade. E desta forma, esta mãe evitou futuras disputas de poder com o filho e ele acabou por ir para a escola sem que ela se tivesse que andar sempre a zangar. E o mais interessante, diz esta mãe, foi ver o quanto ele gostava de ir para a escola na altura da faculdade. E ninguém nessa altura lhe deu nenhum sermão sobre o que ele devia fazer. E por isso ele acabou por assumir a responsabilidade pelo que precisava de fazer para atingir o objetivo a que se propôs. Basicamente, tirar a sua licenciatura. A verdade é que, sempre que nos sentirmos muito frustrados e sem capacidade para esgrimir assim grandes argumentos ou tirar da cartola estas perguntas, não é? Ou até pedir pela milésima vez, em vez de darmos descomposturas ou procurarmos obrigar as crianças a fazerem algo que nós queremos que elas façam, podemos simplesmente utilizar outra estratégia. Decidir o que é que nós vamos fazer. Por exemplo, cá por casa e de vez em quando há algumas chatices por causa dos brinquedos desarrumados. Então, algo que eu aprendi a fazer com esta estratégia foi informar as minhas filhas, antecipadamente, que precisava que arrumassem os brinquedos no final das brincadeiras. Combinei então com elas que, se porventura isso não acontecesse antes de irmos para a cama, eu ia pegar num cesto e lá dentro colocaria todos os brinquedos que não estivessem no seu sítio. E depois esses brinquedos, uma vez que elas não se responsabilizavam por eles, seriam levados para o sótão. E assim foi. Nessa noite peguei no cesto e perguntei se podia ir ver dos brinquedos. Alguns deles ainda estavam desarrumados e elas rapidamente pegaram neles e arrumaram. Outros deixaram ficar onde estava. Então peguei nesses e coloquei-os no cesto. Elas ainda reclamaram e disseram, a sério, mãe? E eu apenas lhes disse, vocês lembram-se do que eu disse que eu ia fazer, certo? Se não querem que os brinquedos vão para o cesto, então a vossa responsabilidade é arrumá-los. Elas protestaram porque não queriam que eu levasse os brinquedos para o sótão, mas eu não lhes dei nenhum sermão, nem usei o típico eu avisei-vos. Apenas lhes disse, eu tenho a certeza que amanhã vocês vão conseguir arrumar todos os vossos brinquedos e eu não vou ter a necessidade de colocar nenhum deles no cesto. E assim foi. Então, mas tomem apenas nota de uma coisa. Tenham atenção a isto.
para que depois não assumam esta postura com os vossos filhos, quando vocês próprios deixam as roupas e os papéis e as vossas coisas desarrumadas pela casa. É que nesse caso é complicado exigirmos algo aos nossos filhos que nós próprios não conseguimos cumprir. É que estarmos a acreditar que o velho ditado faz o que eu digo e não faças o que eu faço ainda colhe frutos. Bom, colher colhe, mas não são tão bons quanto aquilo que nós gostaríamos. Por fim, se queremos que os nossos filhos cooperem, precisamos ensiná-los a focarem-se nas soluções. Podem ter a certeza que quando mudamos o foco do problema para a solução, tornamos o ambiente das nossas casas muito mais saudável, muito mais positivo e muito mais harmonioso. Então, quando surge um problema ou um conflito, a questão não deve ser tanto quem é que é o culpado, mas sim qual é o problema e qual é a solução. E acreditem que quando mudamos este foco, não é? Mudamos o foco para isto e incentivamos as crianças e habituamos as crianças a pensar neste registro, elas são muito criativas e trazem ótimos contributos com ideias bastante úteis. Mas vamos explorar melhor este tema num próximo vídeo. A verdade é que pode parecer difícil para o dia-a-dia trazer todas estas dicas que eu trouxe neste vídeo e aplicá-las, mas não é. É tudo uma questão de prática, de paciência, de consistência e de mudarmos o nosso próprio olhar sobre a forma como nos habituamos a educar e nos relacionamos com as nossas crianças. É certo que muitos de nós fomos educados assim, mas será que temos mesmo, ou queremos mesmo manter estes comportamentos que vieram da educação que os nossos pais nos deram? Ainda que esta educação impositiva pareça estar enraizada em nós pela forma como fomos criados, não temos porque repetir padrões que, na verdade, podem até já nem nos servir neste momento, não é verdade? A imposição gratuita apenas vai fazer com que se gerem maus comportamentos no futuro. E os nossos filhos não precisam efetivamente saber quais é que são os limites, até onde podem ir, mas não precisam de ficar bloqueados pelo medo e insegurança que incutimos neles. E então relacionarmos com eles e comunicarmos de uma maneira mais assertiva e sustentada no respeito mútuo, na empatia, favorece de facto comportamentos mais adequados e mais cooperantes neles. Não porque as crianças se sentem na obrigação de cumprir com aquele comportamento, mas porque lhes faz sentido. Bom, se gostaram deste vídeo, não deixem de comentar ou enviar-nos um e-mail. Por hoje vamos ficar por aqui. E obrigado por terem assistido a mais este vídeo. Esperamos de coração que vos tenha sido efetivamente útil. Se vos fizer sentido, não deixem de partilhá-lo com outros pais e educadores que possam ter interesse e convidem-nos também a assistir aos próximos vídeos do SOS Pais em Confinamento. Quanto a nós, vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem!